Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a criação de um vídeo na prática. Primeira coisa, eu vou adicionar aqui uma imagem para vocês verem qual é a questão que nós vamos resolver. Então essa aqui é a nossa questão. Deixa eu posicionar ela aqui mais ou menos do jeito que eu quero. Acho que desse tamanho aqui tá bom. Beleza. Aí o que acontece? Primeiro passo é você resolver a questão. Então aqui eu já resolvi a questão, eu já percebi inclusive que a questão aqui ela tá fora de escala. Observe que aqui eu tenho a altura 4, né? E aqui eu tenho tamanho 16. Então isso aqui teria que ser 4 vezes esse tamanho daqui. Mas claramente, né? Se for pegar aqui esse 4 aqui, talvez deva dar tipo umas 2 vezes, mais ou menos. Então tá fora de escala. Mas a gente faz as contas aqui e eu encontrei que o raio ele é 32. Então beleza. Eu posicionei ele aqui mais ou menos onde eu vou querer minha figura. E eu vou clicar aqui no mais e vou adicionar um gráfico. E aí deixa eu tentar posicionar aqui essa figura mais ou menos aqui no centro dessa grade que apareceu pra gente. E aí olha só o que eu vou fazer. Eu vou abrir aqui o nosso editor aqui do código. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu vou apagar esse código que vem aqui preenchido. Eu vou deixar somente a nossa grid aqui para poder nos orientar. E o que acontece? Aqui eu já sei que cada quadradinho aqui da grid tem tamanho 1. Então se eu botar aqui, por exemplo, draw circle, eu vou colocar aqui, o centro vai ser a origem, x igual a 0, y igual a 0, e o raio vai ser igual a 3. Então você vê que ele já desenhou um raio aqui. Se eu botar aqui uma outra cor para poder evidenciar, vocês vão conseguir ver o nosso círculo vermelho aqui. Então beleza. E o que acontece? Eu posso simplesmente pegar aqui agora, eu vou desenhar, eu vou pegar colocar um pontinho aqui, o pontinho amarelo aqui, vou desenhar esse segmento daqui. Então vou botar aqui draw point, e vou colocar aqui x igual a 0 e y igual a menos 3. Então apareceu um pontinho aqui. Vou mudar aqui a cor para você enxergar ele melhor. Beleza, pontinho amarelo. E aí eu vou copiar e colar isso daqui. Vou botar aqui agora, quero esse outro pontinho daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu posso clicar aqui em cima e meio que clicar aqui em algum lugar para poder eu conseguir posicionar. Então, eu vou colocar ele mais ou menos aqui. Deixa eu dar um zoom para ser um pouco mais preciso. Então, eu poderia calcular as coordenadas exatas, né? Mas como o triângulo não está, ele nem sequer está na proporção correta, né? Tá meio que fora de escala. Eu vou botar aqui ele mais ou menos aqui de qualquer jeito. Então, beleza. Então, eu botei esse ponto daqui. E aí, agora eu posso pegar isso daqui e armazenar numa variável para poder facilitar. Eu vou copiar isso daqui. Vou botar aqui ponto B igual a esse valor aqui. Eu vou também criar uma variável para ponto A, que é x igual a 0 e y igual a menos 3. E eu posso até pegar para poder facilitar, né? Eu posso deixar assim, eu posso botar aqui, ó, 3 pontinhos e o A, que aí ele já meio que copia os valores das variáveis aqui, 3 pontinhos e o B. Beleza. Aí agora eu vou desenhar o segmento. Então vou colocar aqui draw segment, vou botar aqui os pontos A e B. Então ele desenhou um segmento unindo os pontos A e B. Eu posso, você vê que os pontinhos ficou atrás do segmento, eu posso colocar o segmento antes de desenhar os pontos, que aí ele fica, os pontinhos ficam mais evidenciados. Então agora eu tenho esse outro pontinho aqui, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou escrever aqui um ponto C,
Eu vou botar aqui a coordenada x vai ser a mesma desse daqui. Então, eu vou colocar aqui o x vai ser igual a o b.x e o y vai ser a mesma que esse daqui. Então, eu vou colocar aqui o y para ser o a.x. Então, agora eu vou desenhar aqui. Posso até desenhar o triângulo de uma vez por todas. Eu posso pegar aqui e vou botar... em vez de desenhar o draw segment, eu vou colocar draw polygon. E aí eu boto aqui o ponto A, B e C. Então vai ser o polígono A, B, C. Espera aí que eu errei alguma coisa aqui. O Y. Tá, botei a X, aqui é a Y. Beleza, então aqui eu tenho o nosso triângulo. Você pode até ajustar aqui o ponto B, né? Se você quiser. Se quiser, eu vou colocar bem em cima aqui. Beleza. Então agora eu vou desenhar esse ângulo reto aqui. Vou só desenhar também o ponto C, então eu vou copiar isso daqui e colar aqui embaixo. E vou mudar aqui o B para o C. Então ele criou um pontinho também aqui no ponto C também, aqui, que eu chamei de ponto C. E agora eu posso desenhar esse coisinha aqui do ângulo reto. Aí para isso a gente tem uma coisa aqui de ângulo, que eu vou botar aqui draw sector. E aí points, e aí eu vou botar aqui o ponto BCA. Então BCA. Você vê que ele formou aqui um ângulozinho reto aqui. Eu posso aumentar o tamanho dele fazendo o raio ser um pouco maior. Então vou botar aqui 0.5, 0.4. 0.4 acho que tá bom. Beleza. E o que acontece? E agora eu vou desenhar também esse ponto O aqui. Então o ponto O vai ser a origem. X igual a 0, y igual a 0. E aí eu posso desenhar o ponto O. Posso até pegar essas variáveis e botar aqui em cima. Então, beleza. E aí eu vou desenhar primeiro aqui o nosso ponto O. Então eu vou botar aqui draw point. Vou botar aqui o ponto O. E o que acontece? Eu vou pegar aqui, você vê que eu estou repetindo aqui a cor. Se eu quiser mudar de cor rápido depois, eu posso criar uma variável para armazenar a cor do ponto. Então, vou botar aqui point color e vou botar yellow. Que aí, em vez de colocar aqui o yellow, eu posso botar a variável. Que aí eu posso mudar, se eu quiser mudar de uma vez só, melhor, point color. Se eu quiser, eu posso mudar de uma vez só para outra cor, caso eu queira mudar a cor. Beleza. E aí eu vou colocar aqui a nossa label ó. Então vou botar aqui draw text ó. E aí eu posso, com o cursor aqui dentro, eu posso posicionar ela onde eu quiser. Então eu vou botar ela aqui. Então, beleza, então ele vai desenhar o ponto, esse ó, aí vai desenhar o círculo, aí depois vai desenhar o polígono e vai desenhar os 3 pontos do triângulo. E depois, e por último, o ângulo reto. E aí agora, né, só falta colocar aqui o 16 e o 4. Então vou colocar aqui um outro da draw text. Então text 16. Vou posicionar ele mais ou menos aqui. E aí eu vou copiar, colar e botar aqui 4. Beleza. Então uma vez que eu já desenhei toda a figura aqui, tá, eu vou desenhar também esse segmento aqui. Talvez eu vou desenhar ele inicialmente, ó. Vou desenhar primeiro o ponto com a label, aí vou desenhar o segmento. Então aqui vai ser do ponto, vou botar aqui x igual a menos 3, pode ser menos 3, y igual a menos 3, até o x igual a 3 e y igual a menos 3. Então eu desenho aqui o segmento, posso avançar um pouquinho mais se eu quiser. Beleza.
E agora que eu desenhei tudo que tinha na figura já, eu posso apagar ela. Então, vou fechar isso aqui e eu vou excluir a imagem. Então, essa foi a figura que nós obtivemos. Ah tá, ela também tinha um traço aqui, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar esse segmento aqui no começo e vou desenhar um outro segmento. Deixa eu copiar ele aqui. E aí eu vou botar aqui x igual a 0, 0, 0. E aí o y vai de 3 a menos 3. Então, beleza. Então, se eu for animar isso daqui, como é que vai ficar o desenho? Como é que vai fazer o desenho? Peraí que... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou ter um pause aqui para poder eles separar o desenho da grade com o resto. Então, deixa eu avançar aqui a grade. Agora eu vou desenhar o nosso desenho. Beleza, então isso aí tá pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu gosto de gravar no modo escuro. Eu botei só no modo branco porque para aquela imagem lá, para poder conseguir desenhar com ela aqui no nosso aplicativo, tava um pouco melhor eu utilizar o modo claro, mas agora que eu já fiz o desenho, eu vou colocar no modo escuro. E aí, talvez eu vou mudar aqui essa cor da circunferência, eu vou botar aqui, em vez de ela, eu vou colocar cian. Ah não, esse aqui é o... Na verdade, o círculo tá aqui. Red, eu vou botar cian. Beleza. Então agora também eu vou colocar um títulozinho aqui em cima. Então eu gosto de colocar o título antes de tudo. Vou até botar aqui antes desse pause, vou botar aqui draw text. Text. E aí o que acontece? Eu gosto de botar em negrito, então no LaTeX eu tenho um negócio chamado textbf. Aí eu vou botar aqui // textbf. Lembrando que aqui dentro dentro desse código, sempre quando eu vou colocar o LaTeX aqui que precisar usar alguma barra invertida, eu tenho que colocar ela duplicada. Eu vou botar aqui... Então eu vou botar assim, quanto vale o raio? E aí eu vou colocar x0, y igual a 4, y igual a 5, acho que tá bom. E vou aumentar um pouquinho o tamanho, vou botar aqui 0.8. Então beleza, então o enunciado da questão está pronto. Agora o próximo passo é resolver a questão. E aí para resolver essa questão, eu vou construir um certo triângulo aqui e vou notar uma semelhança de triângulos. E aí eu vou ter que traçar aqui um segmento que vai do centro da circunferência até o ponto médio desse segmento daqui. E aí, quando eu traçar esse segmento, ele vai cortar o 16. Então, esse 16 aqui seria bom ele sair do caminho. Então, com isso, eu vou criar uma animação para poder mover o 16. Então, tá aqui o lugar onde eu desenho o 16. Eu vou criar um parâmetro aqui, ó. Move 16. Vou botar aqui label, mover 16. Eu vou adicionar um botão aqui, o valor 1, time 1. Que ele aparece um botãozinho aqui que eu aperto, ele anima automaticamente. E aí eu vou botar esse draw text aqui dentro de um animation. Vou colocar aqui animation, move 16, m. E aí eu vou copiar aqui e vou colar aqui dentro. Então aí o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui um translation e eu posso meio que mover aqui o 16. Então eu vou mover ele para cá. E aí o que eu vou fazer? Uma vez que eu posicionei ele ali, né, eu vou multiplicar isso aqui por esse m aqui, ó, vezes m vezes m. Então aqui é a mesma coisa que eu tivesse colocado aqui o seguinte, ó, como se eu tivesse colocado aqui
value 0, min 0, max 1. E aí isso daqui, né, tipo assim, ele tá no 0, e aí ele vai variar do 0 até 1. E se observa que aqui, né, então quando o m for 0, vai multiplicar por 0 e ele não vai transladar nada, ele vai ficar no lugar original. Agora, conforme o m for variando de 0 até 1, ele vai transladar o 16 ao longo desse vetor que a gente definiu aqui, o vetor 0.53, 0.41. Então, queria essa animação aí. Agora, eu tenho que traçar o segmento que vai daqui até o ponto médio aqui, né? Para calcular, vou calcular o ponto médio aqui no código, eu poderia colocar mais ou menos aqui, né? Mas só que já que eu tenho os pontos aqui, eu posso calcular precisamente. Então, eu vou chamar aqui o ponto médio de M, e vou colocar aqui o X para C. Então, lembrando que isso aqui é o A, aqui é o B, então vai ser o A.x mais B.x dividido por 2, e o Y vai ser A.y mais B.y, tudo isso dividido por 2. Então, esse é o nosso ponto médio. E aí, então aqui, né, tudo isso aqui, né, até esse momento daqui, eu estava só meio que construindo o enunciado da questão. Aí, é a partir daqui que eu vou fazer a resolução. Então, eu boto aqui um pause aqui, né, que ele vai desenhar tudo aquilo ali, tudo isso aqui no começo do vídeo, e aí ele dá um pause para poder continuar aqui com o enunciado. Então, eu vou colocar aqui agora, para poder desenhar esse segmento daqui. Então, vou colocar aqui draw segment, e aí vai do ponto O até o ponto M. Então, traçou o segmento, e aí vamos ver se ficou boa a posição. Acho que foi até demais, então deixa eu ajustar isso daqui. Vou botar aqui mais ou menos. Você vê que quando eu fiz esse ajuste aqui, né, ele até removeu a minha variável. Então, eu vou colocar de novo aqui vezes M e vezes M. Beleza. E aí eu vou desenhar aqui, né, aí beleza. Então, eu vou traçar esse segmento aqui, e falar assim, vamos traçar um segmento que vai do centro aqui até o ponto médio dessa hipotenusa aqui, que é uma corda da circunferência. E aí, sempre que você traça um segmento que vai do centro até o ponto médio de uma corda na circunferência, você vai ter um ângulo de 90 graus aqui. Então, vamos desenhar um ângulo de 90 graus. Então, eu tracei o segmento, aí eu vou dar uma pausa para poder explicar isso. E agora eu vou traçar o ângulo de 90 graus. Então, eu vou colocar aqui draw sector point. E vou colocar aqui o O, o M e o A. E vou aumentar um pouquinho aqui, botar o raio de 0.4, ficar um pouquinho maior. Então, beleza. Eu tracei aqui, né? Aí o que acontece? Então, como isso aqui é o ponto médio, então ele vai dividir esse segmento aqui em duas partes iguais. E aí eu vou ter aqui 8 e 8. E aí eu posso fazer, sabe o quê? Eu posso, na hora que eu for colocar, eu posso pegar e... Não, eu vou simplesmente colocar um 8 aqui, né? Então, como isso aqui tudo mede 16, então a metade aqui vai medir 8. Então, eu vou escrever um 8 aqui. Então, eu vou colocar um pause. Vou colocar aqui um draw text. Vou botar aqui um 8. Vou posicionar ele aqui para poder ficar mais ou menos aqui. Beleza. E aí eu vou querer evidenciar esses dois triângulos aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar... isso é uma coisa que eu costumo fazer muito nos vídeos. Deixa eu pegar esse parâmetro aqui e vou mover ele lá para cima, porque eu gosto de colocar minhas variáveis, meus parâmetros tudo aqui em cima para poder ficar mais organizado. Então, eu vou botar ele aqui em cima. E eu vou criar um outro parâmetro. Eu vou copiar aqui e colar. Isso aqui eu não preciso colocar aqui, porque o valor padrão é esse daqui. Eu coloquei só para poder dizer que você pode mudar aqui, né? Mas eu não vou... Eu posso remover aqui, porque ele já é o valor padrão. Vou colocar aqui show triangles. E o que acontece? Eu vou pegar... Eu vou desenhar um triângulo oculto inicialmente aqui, ó. Eu vou colocar aqui bem no começo de tudo, vou colocar aqui animation, show triangles. E eu vou botar aqui, eu vou desenhar os dois triângulos. Vou colocar aqui draw polygon. E vou botar aqui O, M e A.
E vou botar aqui um fill true. Você vê que ele coloriu, mas eu vou mudar a cor. Vou botar aqui fill color. E aí eu sempre gosto de botar algumas cores aqui, né? Que eu gosto de botar uma cor escura. Vou botar aqui um vermelho. Isso aqui é código hexadecimal de cores. Você pode pesquisar sobre isso caso você queira. Que aí isso aqui representa o tanto de vermelho, o tanto de verde e o tanto de azul. Então é RGB. E aí isso aqui tá esses números, isso aqui são códigos hexadecimais, que vai de 0 até 255 em hexadecimal, né? Que vai 0 até o 9, e aí A, B, C, D, F. A, B, C, D, E, F. Enfim. Então esse aqui é um dos triângulos, e agora eu vou desenhar um outro triângulo. Eu vou botar aqui agora esse daqui, né? Então eu vou colocar aqui ABC. Só que eu vou mudar ele de cor. Vou botar ele na cor azul. Então eu vou botar aqui esse códigozinho aqui. Então o objetivo é a gente mostrar, a gente destacar os triângulos mostrando a corzinha, né? Eu sempre gosto de botar uma corzinha porque eu gosto de coisas coloridas. Eu vou colocar aqui uma opacidade. Opacity S. Então você vê que o triângulo vermelho sumiu, porque esse S aqui inicialmente ele é 0. Mesma coisa aqui embaixo. Opacity S. E aí, ó, se eu animar aqui, ó, a cor aparece, tá vendo? Então, na hora que eu quiser destacar esses triângulos, eu vou falar assim, agora observe esses dois triângulos, vermelho e azul. Beleza. Aí, uma vez que a gente destacou esses dois triângulos, eu vou fazer o seguinte, ó. Ou melhor, antes de destacar os triângulos, eu vou evidenciar que esse segmento ele é tangente à circunferência, e aqui nós temos um raio da circunferência até o ponto de tangência, então isso faz com que nós temos aqui um ângulo de 90 graus. Então, o raio até o ponto de tangência com o segmento tangente sempre forma um ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo aqui é de 90 graus. Eu quero evidenciar isso. Então, eu vou desenhar aqui um ângulo aqui, draw sector. Vou botar aqui O, A, e vou botar aqui x igual a menos 3, por exemplo, y igual a menos 3. Beleza, e vou botar o mesmo raio que eu coloquei nos outros para poder padronizar. Então, observe que esse ângulo aqui é de 90 graus. Então, logo, aqui também é 90 graus. E o que acontece? Então, se a gente observar agora esse ângulo aqui, então agora eu vou desenhar um ângulo aqui, ó. Draw sector, points. E eu quero desenhar esse ângulozinho daqui. Então, eu vou colocar aqui esse ponto e esse ponto. Então, vai ser CAB. Desenho pequenininho aqui, vou aumentar ele um pouquinho. Então, aumento o raio. 0.6, acho que tá bom. E eu vou até botar outra cor. Color orange. Então, observe esse raio, esse ângulo aqui. E vou colocar uma marquinha nele. Beleza. Observe esse ângulo daqui. E vou desenhar logo outro ângulo daqui também. Então, observe esses dois ângulos. Então, vou colocar esse ângulo. Agora aqui eu vou colocar A, B, C. A, B, C. Vou diminuir um pouquinho o raio dele. E aí vou colocar dois tracinhos nele. Beleza. Vou até desenhar uma cor um pouco diferente. Para diferenciar ele. Vou botar ele um pouco mais claro. Beleza. Então assim, ó, isso aqui são dois ângulos de um triângulo retângulo que não é o de 90 graus. Então a soma dele é 90. E observe que se eu somar esse ângulo com esse ângulo daqui, também dá 90. Então esse ângulo, como esse mais esse é 90 e esse mais esse é 90, então esse ângulo é congruente a esse ângulo daqui. Então agora a gente vai desenhar o outro ângulo. Então vou dar uma pausa para poder falar isso. Eu vou copiar aqui e vou mudar aqui os pontos, que aí vai ser o ponto B, A, O. Beleza. E aí, logo, né, então aqui eu tenho esse ângulo tem que ser congruente a esse ângulo, né? Já que esse mais esse é 90 e esse mais esse é 90,
Então esse é congruente a esse ângulo daqui. Então eu vou dar uma pausa aqui novamente e vou desenhar esse outro ângulo. Então eu vou copiar agora desse daqui de cima. E aí vou botar aqui, vai ser o ângulo AOM. Beleza. Então a gente observa que os triângulos eles são semelhantes, sendo esse lado daqui, né, equivalente a esse lado daqui. Então observe que como esse lado ele é o dobro desse lado daqui, então, e eles são semelhantes do triângulo, então a hipotenusa desse daqui vai ser o dobro da hipotenusa desse triângulo daqui. Então se essa hipotenusa aqui mede 16, essa hipotenusa aqui vai medir 32. Então agora vamos colocar a resposta final. 32. Então beleza, com isso eu concluo a questão. Tá, eu nem mostrei o triângulo, né? Esse triângulo aqui nem é necessário, né? Mas caso você queira, né? Deixar o negócio mais bonitinho, você coloca. Então essa é a nossa resposta. Se você quiser, você pode destacar a resposta. Eu também costumo fazer muito isso. Botar aqui um draw elipse, center. E aí eu clico aqui para poder marcar um ponto. E vou botar aqui o raio X 1, raio Y 0.5, uma rotaçãozinha de leve. Então eu posso diminuir talvez um pouquinho aqui. E eu gosto de botar uma cor laranja. Beleza. E aí agora que eu desenhei tudo aqui, eu posso remover essa grade, que eu não preciso mais dela. Vou apagar isso daqui. E aí eu posso voltar aqui meus parâmetros para o original para começar a gravar. Então, para começar a gravação, eu vou clicar aqui em apresentar, botar 9:16 e aí eu vou posicionar aqui a minha figura. Eu sempre gosto de botar pelo menos umas 2 linhas aqui em branco. Aí como aqui a questão aqui vai ser pequenininha, então posso colocar até um pouquinho mais. Então agora eu posso começar a gravar. Deixa eu só testar aqui uma coisa. Alô, som, teste, beleza. Então vou só voltar aqui. Deixa eu preparar aqui minha mesa digitalizadora, que eu gosto de apontar com ela, que é mais, acho que fica melhor. Agora vamos gravar. Quanto vale o raio dessa circunferência? Primeiro eu gostaria de observar que essa figura aqui ela está fora de escala. Observa que isso aqui mede 4, isso aqui mede 16. Então isso aqui era para poder medir 4 vezes esse tamanho, mas você consegue perceber aqui, né, que ele mede mais ou menos o dobro aqui, né, em vez de ser 4 vezes maior. Então aqui claramente a figura está fora de escala, então não confie não confie somente na escala da figura para poder tentar chutar qual que seria esse raio daqui. Então beleza, dito isto, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos traçar um segmento que vai do centro da circunferência até o ponto médio dessa hipotenusa aqui, desse nosso triângulo. E uma propriedade muito importante é o seguinte, ó, observe que essa hipotenusa ela é uma corda da circunferência. E sempre que você traça um segmento que vai do centro da circunferência até o ponto médio de uma corda, esse segmento que você traçou aqui, ele vai ser perpendicular a essa corda. Então esse ângulo daqui é um ângulo de 90 graus. E como esse ponto aqui é um ponto médio,
Ah, eu esqueci de mover. Então, na hora que eu traçar o segmento, eu vou mover. Mas eu posso mover aqui agora. E depois, na minha edição, eu meio que ajusto a hora, né, que essa animação acontece. Beleza, continuando. Como esse ponto daqui é o ponto médio desse segmento, e o segmento inteiro aqui, ele mede. Como esse ponto daqui é o ponto médio dessa corda, e a corda inteira mede 16, então esse pedacinho daqui vai medir a metade de... Vai medir a metade de... Vai medir a metade de 16. Vai medir a metade de 16. E isso nos dá o número 8. Observe também que esse segmento daqui, ele é tangente à circunferência nesse pontinho daqui. E sempre que você tem um segmento tangente à circunferência e você tem um raio até o ponto de tangência, então o ângulo formado por esse segmento tangente e esse raio é exatamente de 90 graus. Agora vamos observar esses dois triângulos aqui. Primeiro eu vou destacar esses dois ângulos do triângulo azul. E vamos observar que esse ângulo mais esse ângulo é igual a 90 graus. E esse ângulo mais esse ângulo também é 90 graus, já que isso aqui tudo é um ângulo reto. Então, como esse mais esse é 90 e esse mais esse também é 90, então esse ângulo é congruente a esse ângulo daqui. E aí agora observando o triângulo vermelho, nós temos também um triângulo retângulo, e a gente sabe que esse ângulo mais esse ângulo é 90 graus. E esse ângulo mais esse ângulo também é 90 graus. Então isso significa que esse ângulo é congruente a esse ângulo. Então observe que o triângulo vermelho e o triângulo azul são triângulos semelhantes. E observe que esse cateto daqui, né, que é adjacente a esse ângulo, seria o equivalente a esse cateto aqui, que é adjacente a esse ângulo. E aqui fica muito gritante que a figura está fora de escala, né, já que isso aqui mede 8, isso aqui mede 4. Né? Então, mas você desconsidera a escala e vamos focar somente nas propriedades geométricas. Então observe que esse cateto ele mede o dobro desse cateto. E aí, por se tratar de triângulos semelhantes, então essa hipotenusa ela vai medir o dobro dessa hipotenusa. Como essa hipotenusa aqui ela mede 16, então essa hipotenusa daqui ela mede 32, que é o dobro de 16. E essa hipotenusa é exatamente o raio da circunferência que nós queremos encontrar. Então, beleza, acabei de gravar aqui, vou parar a gravação. E vamos agora clicar aqui para poder editar a gravação. E aí aqui eu vou dar um S delete para poder ele apagar as partes que estavam em silêncio. Vamos começar agora a editar. Quanto vale o raio dessa circunferência? Primeiro você... Então aqui deixa eu posicionar isso aqui. Quanto vale o raio dessa circunferência? Primeiro eu gostaria de observar que essa figura aqui ela está fora de escala. Observa que isso aqui mede 4, isso aqui mede 16. Então isso aqui era para poder medir 4 vezes esse tamanho, mas você consegue perceber aqui, né, que ele mede mais ou menos
o dobro aqui, né, em vez de ser 4 vezes maior. Então, claramente a figura está fora de escala. Então, não confie somente na escala da figura para poder. Então, não confie somente na escala da figura na. Então, não confie somente na escala, não confie somente. Então, não confie somente na escala da figura para poder tentar chutar qual seria esse raio daqui. Então, beleza. Dito isto, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar. Então, beleza. Então, beleza. Dito isto, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos traçar um segmento que vai do centro da circunferência até o ponto médio dessa hipotenusa aqui. Então, nessa hora aqui, era a hora que eu queria mostrar a animação, né? Então, a animação, ela tá aqui, ó. Eu vou arrastar ela para cá. Vai do centro da circunferência. Pegar e vamos traçar um segmento que vai do centro da circunferência até o ponto médio dessa hipotenusa aqui, desse nosso triângulo. E uma propriedade muito importante é o seguinte, ó, observe que essa hipotenusa ela é uma corda da circunferência. E sempre que você traça um segmento que vai do centro da circunferência até o ponto médio de uma corda, esse segmento que você traçou aqui, ele vai ser perpendicular a essa corda. Então, esse ângulo daqui é um ângulo de 90 graus. E como esse ponto aqui é um ponto médio, eu esqueci de mover, então na hora que eu passar o segmento eu vou mover, mas eu posso mover. E como esse ponto aqui eu meio que ajusto Então, esse aqui foi eu explicando para vocês que eu ia depois, que eu tinha esquecido de mover o 16, que eu ia arrastar depois para lá. Essa animação acontece, continuando. Como esse ponto aqui é um ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo daqui é um ângulo de 90 graus. Como esse ponto daqui é o ponto médio desse segmento, do segmento inteiro aqui, ele mede. Como esse ponto daqui é o ponto médio dessa. Como esse ponto daqui é o ponto médio dessa corda e a corda inteira mede 16, então esse pedacinho daqui vai medir a metade de. Vai medir a metade. Vai medir a. Pedacinho daqui vai medir a metade de 16 e isso nos dá o número 8. E isso nos dá o número. Dá o número 8. Observe também que esse segmento daqui ele é tangente à circunferência nesse pontinho daqui. E sempre que você tem um segmento tangente à circunferência e você tem um raio até o ponto de tangência, então o ângulo formado por esse segmento tangente e esse raio é exatamente de 90 graus. Agora vamos exatamente de 90 graus. Agora vamos observar esses dois triângulos aqui. Primeiro eu vou destacar esses dois ângulos do triângulo azul. Eu acho que eu posso dar um zoom aqui em alguma hora. Deixa eu ver aqui uma coisa. Então é o seguinte, ó, observe. Dito isto, para poder tentar chutar qual seria esse raio que vai do centro da circunferência. Eu posso dar um zoom aqui caso eu queira. Poder ficar maior. Eu ajustei aqui, vou clicar em inserir câmera. E ele inseriu esse trenzinho aqui, ó. Nós vamos pegar e vamos traçar um segmento que vai do centro da circunferência até o ponto médio.
Beleza, então deixa eu voltar lá para minha edição, para onde eu estava. Esse raio é exatamente de 90 graus. Agora vamos observar por esse segmento tangente e esse raio é exatamente de 90 graus. Agora vamos observar esses dois triângulos aqui. Primeiro eu vou destacar esses dois ângulos do triângulo azul e vamos observar que esse ângulo mais esse ângulo é igual a 90 graus. E esse ângulo mais esse ângulo também é 90 graus, já que isso aqui todo é um ângulo reto. Então, como esse mais esse é 90 e esse mais esse também é 90, então esse ângulo é congruente a esse ângulo daqui. Esse ângulo é congruente a esse ângulo daqui. E aí, agora observando o triângulo vermelho, nós temos também o triângulo retângulo. E a gente sabe que esse ângulo mais esse ângulo é 90 graus. E esse ângulo mais esse ângulo também é 90 graus. Então, isso significa que esse ângulo é congruente a esse ângulo. É congruente a esse ângulo. Ângulo é congruente a esse ângulo. Então, observe que o triângulo vermelho e o triângulo azul são triângulos semelhantes. E observe que esse cateto daqui, né, que é adjacente a esse ângulo, seria o equivalente a esse cateto aqui, que é adjacente a esse ângulo. E aqui fica muito gritante. Que a figura está fora. E aqui fica muito gritante. Ficou estranho isso aqui. E aqui fica muito gritante que a figura está fora de escala, né? Já que... Então eu vou regravar essa parte daqui. Então eu vou clicar aqui e ativar a gravação. E é aqui que fica muito gritante. E aqui fica muito gritante. E é aqui que fica muito gritante que a figura está fora de escala, né? Já que isso aqui mede 8, isso aqui mede 4, né? Então, mas você desconsidera a escala e vamos focar somente nas propriedades geométricas. Então, observe que esse cateto, ele mede o dobro desse cateto. E aí, por se tratar de triângulos semelhantes, então, essa hipotenusa, ela vai medir o dobro dessa hipotenusa. Como essa hipotenusa aqui, ela mede 16, então, essa hipotenusa daqui, ela mede 32. Ela mede 32, que é o dobro de 16. Ela mede 32. Fiquei meio desafinado. Ela mede 32, que é o dobro de 16. Então deixa eu regravar essa parte daqui também. Ela mede 32, que é o dobro de 16. Essa hipotenusa daqui, ela mede 32, que é o dobro de 16. E essa hipotenusa é exatamente o raio da circunferência que nós queremos encontrar. Exatamente o raio da circunferência que é exatamente o raio
a circunferência que nós queremos encontrar. Então, beleza, acabei de gravar aqui. Prontinho, o vídeo tá pronto. Encontrar. Tem um pouquinho mais de 3 minutos. E aí eu costumo depois acelerar ele para 1.2x mais ou menos. Aí eu vou conseguir fazer ele ficar com menos de 3 minutos. Então, uma vez que terminou, é só você exportar o vídeo. Clicar aqui, selecionar a qualidade que você quer e exportar. E aí, o que achou de acompanhar a experiência de eu criar um vídeo do começo até o fim?